internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sabaini e vamos com mais um Curiosidades do Mundo. Então solta essa vinheta, Léo! Gente, vocês devem estar estranhando, né, que o último Curiosidades do Mundo foi sobre um experimento e agora também vai ser sobre um experimento também. Eu estava com dúvida se eu colocaria essa história no Te Recomendo, que eu recomendo filmes legais, ou sobre Curiosidades do Mundo. Eu coloquei Curiosidades do Mundo porque é sobre fatos reais e existem mais reais na internet. Então, eu vou colocar como Curiosidades do Mundo e vou indicar o filme para você assistir se você quiser, né? Eu achei mais interessante colocar neste quadro, tudo bem? Primeiro eu vou falar que tem um filme sensacional na Netflix, dublado ou legendado, muito bom, que se chama O Experimento de Aprisionamento de Stanford. É muito legal, assista, que é muito fiel ao livro. Eu vi mais reais no YouTube, cara, eles copiaram mesmo, até os atores, tudo igual. E quem é um dos prisioneiros aí principais é o Ezra Miller, isso aí, o Flash do Liga da Justiça. E ele também fez precisamos falar sobre Kevin, que eu falei já sobre esse filme, eu vou colocar o link na descrição. Cara, esse ator é incrível, porque ele faz tanto drama quanto comédia. Como é que um ator desse não ganha um Oscar, pelo amor de Deus, nem é indicado? Por esse filme ele deveria pelo menos ser indicado. Nossa, muito interessante. Bom, vou falar do experimento, mas como eu falei, tem um filme da Netflix, tá? Então assim, eu vou contar o spoiler todo, mas eu vou chegar na parte que vai falar do final. Se você não quiser saber o final, pra você assistir o filme, tá? Eu vou falar, ó, essa parte aqui não assiste mais não, assiste o filme lá, beleza? Eu contei do experimento de Milgram, né, que foi de 1962. Eu acho que esse cara se inspirou um pouquinho naquele experimento depois, né? Porque assim, ele fez um experimento para ver uma coisa, mas com o resultado ele acabou fazendo outro estudo, né, com o resultado, porque ele não esperava que o resultado fosse esse. O que o psicólogo Phil Zimbardo fez? Ele trabalhava na Universidade de Stanford, aí ele esperou, né, as férias, porque a universidade fica vazia, né, praticamente tudo. E aí o que ele fez? Ele contratou 24 adolescentes, ele pagava $15 por dia. Eu fiz uma pesquisa, não sei, tá, gente, se tá certo, porque eu não entendo nada de cotação de dólar, mas $15 em 1971 era mais ou menos uns 80 e poucos dólares, ou seja, era mais de R$200. Então a pessoa ia ganhar mais de R$200 por dia. Pô, para um adolescente nas férias, por 15 dias, quem não quer, né? Ele entrevistou 75 jovens, mas só escolheu 24. Ele entrevistou os jovens e ele pegou somente os jovens mais normais possíveis. Um jovem que não foi para prisão, que nunca brigou, que nunca teve problema com a polícia, não tinha nome sujo, um jovem de família. Ele só pegou os jovens mais normais possíveis. Ele não queria um jovem que já tinha ido na prisão, que tinha matado alguém, não. Ele queria a pessoa mais normal e tranquila possível. Beleza, ele pegou 24 jovens e aí ele fez o seguinte, ele dividiu esses jovens, metade iam ser prisioneiros. Ele pegou um corredor da faculdade, algumas salas de professores, ele esvaziou e transformou em cela. Ele fez 3 celas e uma cela seria o buraco, que ele chama, né, que seria a solitária, para quem fosse ruim, né, ficaria ali na solitária. Então ele fez um corredor, ele fez uma prisão ali dentro e dividiu esses jovens. Metade iam ser prisioneiros e metade iam ser policiais. E aí ele foi entrevistando os jovens e tal. Por quê? Porque ele queria saber qual é o convívio ali na prisão. Por que tantos prisioneiros se rebelam? Por que tantos guardas abusam do poder? Porque ele queria compreender o ambiente da prisão. Então ele fez aquele experimento, né? A prisão, assim, na escola. E aí ele entrevistou os estudantes, e o mais interessante é que no final eles perguntavam assim, se você pudesse escolher, você queria ser guarda ou você queria ser prisioneiro? Todo mundo respondeu prisioneiro. Por quê? Porque ninguém gosta de guarda, ou porque o guarda vai ter que trabalhar e o prisioneiro não, o prisioneiro vai ficar deitado e comendo, né? Eles tinham essa convicção, né? E tal. Então o que eles fizeram? Entrevistaram todo mundo e tal, e aí dividiram. Só que eles escolheram quem ia ser prisioneiro e quem ia ser guarda pela moeda, cara e coroa. Escolheram cara e coroa. Aquela entrevista serviu pra nada. Quando eles dividiram os guardas, quando eles pegaram os guardas, eles falaram assim, a gente escolheu vocês como guardas por causa da entrevista, porque vocês foram, né, entrevista maravilhosa,
Merda nenhuma, foi pela sorte, foi por cada coroa, né? A gente se diz, nossa, a gente vai ser guarda. Para os guardas, né, ele deu uniformes de guarda, ele deu um cacetete, mas estava no contrato que eles não poderiam bater nos presos. Bater. Ninguém falou em humilhar, né? Já vamos chegar lá. Mas estava no contrato que eles não poderiam bater nos presos, não poderiam, né? E aí eles tinham uniforme, eles tinham óculos escuros para evitar contato visual com o preso, não podia e tal. E os presos, ele colocou uma roupa assim, um pano horroroso e um vestido, e eles não podiam usar nem cueca. E colocaram uma meia assim na cabeça para fingir, né, como se tivesse raspado a cabeça, né? Porque os presos eles chegam e raspam a cabeça, né? Como se eles tivessem raspado. Gente, o experimento foi tão assim levado a sério que os prisioneiros, eles não chegaram lá assim desse jeito. Eles estavam em casa e foram buscados por um carro de polícia de verdade. Não era pelos policiais alunos ali, pela polícia de verdade. Eles foram buscados. Aí o que acontecia? No meio da rua ali, na vizinhança deles, eles eram presos e tal. Então os vizinhos não sabiam o que era um experimento. Não sabiam o que eles estavam fazendo ali. Eles achavam que eles iam ser presos mesmo. E o Zimbardo queria que esse experimento durasse 15 dias. Beleza? Aí chegou, só que assim, os policiais, eles já chegaram humilhando, chamando de mocinha e bullying e tal. E aí os prisioneiros tiveram que chegar e ficar pelado no meio do corredor e colocar o vestido e tal, né? E gente, aí tá. Você gostou do experimento? Você gostou da intenção e tudo? Então para esse vídeo aqui e assista ao filme para você ver aonde chega o ser humano, você entendeu? Gostou da história? Para aqui que agora sim eu vou contar como foi o experimento e aí eu vou contar o spoiler até o final do filme. Então se você pretende assistir o filme, pare aqui, vai lá, depois volte aqui, tudo bem? Beleza? Então vamos continuar. Gente, como eu disse, o experimento era para durar 15 dias. Em 2 dias já tinha um prisioneiro louco, passando mal. As roupas dele, de alguns prisioneiros, tinham sido arrancadas. Os colchões dele tinham sido arrancados. Eles perderam o direito de ir no banheiro, de cagar no balde e mijar no balde, ficar com o balde ali dentro da cela. Eles prenderam um monte de prisioneiros na solitária. Aconteceu tanta coisa em 2 dias que eu lembro assim, foi acontecendo as coisas, acontecendo. Aí daqui a pouco escreveu assim, 3º dia. Eu falei assim, não. Passaram só 3 dias, 2 dias só. Tá no 3º dia ainda. Gente, no 15º dia vai ter morte. Eles vão se matar aí dentro. Gente, aconteceu tanta coisa. Tinha um policial ali, que eles chamavam ele de John Wayne até. Ele humilhava tanto, e todo mundo obedecia. E aí, os policiais começaram a bater nos guardas. Aí ele fazia assim, rapaz, você não pode matar no contrato. Que contrato? Não sei o que. E aí teve gente que falou assim, gente, isso aqui é uma prisão de verdade. O contrato não vale de nada, isso aqui tudo é real. Aí eu pensei assim, como é que esse cara sabe que é real se ele entrou na faculdade? Depois que eu lembrei, não tem que eles foram buscados lá na casa deles, pelos guardas? De verdade, eles foram lá, foram buscados e foram né, trazidos ali, eles vendaram os olhos deles. Então com certeza aqueles guardas deram um monte de volta e eles só tiraram aquela venda quando eles já estavam dentro da prisão. Então eles não viram chegar dentro da faculdade, eles não tiveram a sensação, né, porque eles estudavam naquela faculdade, né? Então eles não tiveram, então eles acharam que era real e tal, e vomitava e gritava e não queria comer. Gente, isso em 3, 4 dias. A experiência, como eu disse, era para durar 15 dias. Ela durou 6 dias. 6, nem uma semana durou. Porque o próprio psicólogo viu que ia dar morte. Se continuasse, ia dar morte. Eles já estavam no ponto de obrigarem os prisioneiros a quase aconteceu, tá gente? É porque o cara cancelou. A se atacarem sexualmente. Já estava nesse estágio. Quando chegou nesse estágio, foi aí que o Zimbardo viu que tinha que acabar, assim. A experiência acabou e tudo. E o mais sensacional foi no final, eles colocaram um na frente do outro. Tipo assim, os prisioneiros e os guardas, né? E assim, muito assim, importante ver o depoimento dos guardas. Que tinham guardas que falavam assim,
eu tenho medo do que eu posso ser. Eu não sabia que eu poderia ir tão longe. Eu não sabia que eu era desse jeito. E muita gente resume isso como: às vezes você não sabe quem você é. Você só precisa de um uniforme correto. Muito interessante mesmo. O guarda que foi o pior, que eu falei, o Joanne lá, ele falou assim: eu achava incrível que eu falava tudo e ninguém falava não. Ninguém me contestava. Eu queria que alguém me contestasse, mas ninguém me contestava. O primeiro menino que ficou louco, ele chegou para esse guarda e falou assim: se eu tiver, o guarda falou assim: e se você tivesse sido guarda? Ele falou assim: eu não sei o que eu faria, mas eu não seria tão criativo igual você. Eu não faria tudo o que você fez. E aí que o Zimbardo, ao invés de estudar o comportamento da prisão, que ele também estudou, ele aumentou o seu estudo, que é sobre a obediência, que começou lá com o Milgram, né? Ele continuou o estudo do Milgram, né? Sobre a obediência e tal. Foi bem interessante. Gente, esse experimento foi uma coisa que me dava agonia, você entendeu? A humilhação. E eu recomendo muito que vocês assistam esse filme, tá na Netflix. E eu vou te falar assim, eu achei legendado, né? Depois eu assisti com a minha mãe, e a minha mãe ou ela assiste dublado ou não assiste. Coisa que eu assisto o filme dublado, eu não tenho problema com isso. Alguns eu só assisto legendado, mas eu não tenho problema com isso. Eu vou te falar, a dublagem desse filme é sensacional. É uma das melhores dublagens que eu já vi. Principalmente o dublador do Ezra Miller, cara. O Ezra Miller, ele não tá sendo dublado. Ele aprendeu a falar português. Porque é a mesma voz, a mesma entonação. Então não tenham preconceito. Se você tem preconceito com o filme dublado, não tenham preconceito com esse filme. É muito bom, assistam. Ou assistam legendado, do jeito que vocês quiserem. Mas tipo assim, a dublagem dele é uma das melhores que eu já vi mesmo. Então, eu recomendo muito esse filme. E eu recomendo que depois que você ver o filme, você veja as imagens reais no YouTube. Tem legendado no YouTube, tá? Tem legendado também, uma palestra com o Zimbardo. É muito interessante mesmo. Assista que você vai se interessar bastante. Gente, então esse foi mais um vídeo do canal Me Falar. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like se você gostou, tá, gente? Isso ajuda muito a divulgação do vídeo. E também se inscreva no canal e ative o sininho aí, que quando chegar vídeo novo, você saber quando chegou o vídeo novo, tudo bem? Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, tchau.